Errar é humano. Essa frase veio no Instagram para mim essa semana e veio acompanhada de alguns comentários de profissionais. Por exemplo, o enfermeiro disse: errar é humano, mas se eu errar, o paciente toma remédio errado. E aí vem um anestesista e diz: errar é humano, mas se eu errar, o paciente acorda. E o piloto de avião disse: errar é humano, mas se eu errar, 200 pessoas morrem de uma vez. A professora disse: errar é humano, mas se eu errar, todos aprendem errado. E aí você já entendeu a lógica? Cada profissão vem trazendo o seu desdobramento em cima do erro. E essa frase me provocou refletir sobre ela, porque o erro é colocado como inadmissível e que o erro é humano. E eu, de fato, não acredito que o erro seja uma exclusividade humana. Outros animais erram. Mas não é foco do nosso vídeo de hoje. E eu quero refletir sobre como o erro, como esse processo de aprendizado, ele é construído na nossa vida enquanto ser humano. Nós aprendemos a falar errando, nós aprendemos a andar caindo, nós aprendemos a comer com garfos, com talheres, sujando tudo. Um aprendizado gradual, por repetição. Mas chega numa fase da vida da gente que o erro toma uma outra proporção, uma outra conotação. Quando nós nos tornamos adultos, o erro passa a ser sinal de incompetência, de desatenção, de falta de produtividade, de falta de capacidade. E para algumas coisas na nossa vida, a gente sempre faz da primeira vez, causando muito impacto no outro, não é? Por exemplo, a maternidade. A primeira vez que você é pai ou mãe, você aprende sem tempo para errar, porque o seu erro, ele vai impactar na vida do seu filho. E mesmo quando nós nos tornamos profissionais, a gente passou o período de estágio, a gente passou o período de aprendizado e tem circunstâncias que nos apresentam da primeira vez. Então esse processo de aprendizado, ele vem mudando de acordo com o avanço tecnológico, a mudança da economia, da área que se fala. E eu quero trazer para reflexão 3 pontos que eu acho fundamental para que a gente pense. Primeiro, o erro só existe para quem toma consciência dele. O que é certo, ele é relativo e é provisório. Quantas vezes a gente olha para uma coisa que está errada e a gente não sabe onde é que está o erro? Só a partir do momento que você toma consciência. E tomar a consciência significa um processo interno. É muito fácil você olhar para uma mesa de 4 cadeiras que só tem 3, e aí você fala: o que está errado com essa mesa? Está faltando uma cadeira. Isso é simples. Agora, quando você olha para uma pessoa que está alimentada, que tem um trabalho, que tem uma família, e essa pessoa está com depressão, não é óbvio que tem alguma coisa errada. Fato é que muitas pessoas suicidam
com uma vida aparentemente normal. O conflito era interno, o conflito era invisível. Ela não tinha tomado consciência nem da gravidade, nem da sua vulnerabilidade e nem das possibilidades que ela tinha de buscar um recurso. Então, a gente precisa ensinar para o outro algumas referências que nós temos daquilo que é certo, daquilo que deve ser feito, mas sabendo que hoje as coisas estão muito provisórias. O que é certo hoje não necessariamente será certo amanhã. O segundo ponto é que muitos erros de comportamento, de relacionamento, ele acontece por um problema na comunicação. Existe na área de recursos humanos uma fala que diz: as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas por comportamento. Quantos casamentos, quantos relacionamentos não se fragmentam, não se rompem pela falta de uma comunicação assertiva. E o processo de comunicar da forma que nós, e aí é uma característica mais humana, né? Verbal, nós temos uma linguagem, mas nós temos uma linguagem não verbal também. A forma com que a gente olha, a forma com que a gente valida ou não, a forma com que nós reforçamos o valor do outro, a forma com que nós validamos o potencial do outro, a forma com que a gente permita que o outro cresça, tudo isso faz parte da comunicação. Tudo isso pode fazer com que a pessoa floresça ou que ela fique embotada. O que é uma pessoa embotada? É uma pessoa que não consegue ver sentido nas coisas que ela faz. Não consegue se sentir pertencente, se sentir amada, se sentir parte responsável e importante no contexto que ela está. A nossa comunicação, ela precisa ser mais assertiva. Nós precisamos nos preocupar com a forma com que a gente está nos comunicando, como nós estamos nos comunicando. Nós, enquanto comunicador, nós temos a obrigação de verificar se a nossa mensagem foi bem passada. Senão, as falhas, elas vão continuar acontecendo cada vez mais, com mais profundidade. E o terceiro ponto é que nós somos interdependentes. E isso quer dizer que nós precisamos de uma rede de apoio bem construída. Todos esses profissionais que foi citado no começo do vídeo, cuja sua falha, o seu erro podem impactar pessoas, muitas pessoas, isso é fato. Mas é por conta dessa rede de apoio bem feita que os instrumentadores de voo são auxiliados, eles dispõem de tecnologia, eles dispõem de capacitação, de regras, de normas rígidas para garantir que uma falha humana tenha um impacto menor. Nós somos mais leve à medida que a gente entende essa interdependência e a gente faz um uso mais inteligente dessa rede, onde eu forneço e onde eu recebo ajuda, apoio, validação. E tem um erro que tem sido negligenciado pela nossa geração e que traz impactos extremamente fortes e negativos nas gerações que estão vindo,
Que erros são esses? Quais são esses impactos? Nós temos trabalhado muito pouco a nossa formação de caráter, a nossa formação de inteligência emocional, de preparar as pessoas para entender que a interação com a máquina, a interação com a inteligência artificial, com as redes sociais, elas são fundamentais, elas são importantes e são boas, mas não é tudo. Nós precisamos olhar para dentro, entender como as nossas emoções, como a nossa cognição, como a nossa inteligência devem ser trabalhadas em prol da humanidade. Nós não podemos ter um foco somente aqui e agora. Nós precisamos cuidar do meio ambiente, nós precisamos cuidar da ética, da nossa fé, do futuro, do presente, porque errar é humano, mas não é um erro só da espécie humana. Os outros animais, com certeza, eles erram também, mas a consciência dos nossos erros, esta é uma capacidade e uma habilidade e uma responsabilidade do ser humano. Portanto, nessa semana, eu queria que você pensasse no quão humano você está sendo, em qual a dedicação para a humanização do mundo você está se dispondo. Ser humano é ser empático, é ser atento, é ser focado, é usar dos seus recursos em prol do outro, para evitar que o outro erre, para evitar que o erro seja uma reincidiva em sua vida. Dê uma olhada na sua trajetória de vida e verifique quais são os erros que têm sido repetidos de geração em geração e como você pode acertá-lo, e como você pode interromper um padrão que vem se repetindo de forma equivocada na sua vida, na sua família. Existem pessoas que repetem o alcoolismo, a obesidade como um padrão, e não é pela genética. A genética interfere, sim, mas o livre-arbítrio é que vai dizer para nós se nós somos uma pessoa que cresce, uma pessoa que contribui para que o erro passe de geração para geração. Pense nisso. Até.